Olá, esta é a aula 6 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar dando sequência àquela lista preparatória que tem como referência as aulas do Centro de Mídia e algumas habilidades importantes para as avaliações externas e também vestibulares e Enem até que esse tipo de coisa. Bom, nessa aula aqui vai fugir um pouquinho dos temas lá do Centro de Mídia, vou pegar um gancho de algumas atividades que tem lá, mas nós vamos dar uma lembrada no que é conhecido como ângulos notáveis, porque tem uma questão que eu preparei para a gente estudar no Enem, que vai cair, porque a gente estuda geralmente tudo separado, aí numa determinada questão ele exige diversas habilidades, ou seja, diversos temas da matemática. Tem uma questão que, envolvendo o tema de cilindro, precisa desse tema aqui dos ângulos notáveis e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Nós estudamos isso ano passado, vocês devem ter estudado isso há algum tempo, mas obviamente esquece algumas coisas. Então aí nós vamos dar uma retomada nesse tema e eu vou dividir essa aula, não vou passar a sequência inteira do começo até o final, vou dividir alguns pedaços até para dar tempo de você pôr em dia as atividades, caso esteja atrasado, tem alguns que estão. Mas vamos lá. Então nós vamos começar falando hoje sobre dar uma relembrada no que é seno, cosseno e tangente, e nós vamos falar das relações ou razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Eu coloquei aqui novamente o ciclo trigonométrico para a gente dar uma relembrada em algumas coisas importantes e entender por que é tão importante saber as medidas ou os valores dos chamados ângulos notáveis. Então vamos lá. Então eu coloquei o ciclo trigonométrico aí. Primeiro vamos dar uma relembrada rapidinho aí. Aqui no centro seria o ponto da origem, onde encontra, no caso a gente fala no plano cartesiano, igual vocês estão estudando aí, a coordenada de x e y, mas aqui, como é o ciclo trigonométrico, o eixo de x será substituído por cosseno e o eixo de y pelo seno. Para relembrar onde é o eixo de um e onde é o eixo de outro, geralmente faz uma brincadeira pedagógica, vamos dizer assim, né? É, quando você está com sono, você está deitado. Cosseno seria o eixo deitado. Quando você está sem sono, você está em pé, ou seja, o seno seria o eixo vertical aí, tá? E aí, a partir dessa análise, sai alguns conceitos dessas razões trigonométricas. O primeiro conceito vai ser do valor máximo que o seno e o cosseno pode atingir. Traduzindo seno e cosseno, seno significa curva, tá? Que é feito num círculo, obviamente os arcos serão curvas, e o cosseno seria complementar da curva. Então, um valor vai complementando o outro. Mas a primeira relação que a gente tira é o que? É a distância do centro do que eu chamei de zero aí, da origem, até a borda é um raio, o raio unitário que é chamado. E aí o que acontece? Vou começar falando sobre o cosseno. Para o primeiro valor do cosseno, que é de 0 grau, a gente tem o valor como mais 1. Por que mais 1? O raio está à direita, certo? E estando à direita seria 1 positivo, que a distância do centro até o primeiro cosseno, o primeiro valor do cosseno, é um raio unitário, certo? Então por isso que é o mais 1. Se para a direita é o mais 1, no caso do 180 lá, né? Seria o menos 1. Por que menos 1? Agora a distância é um raio também, do centro até a borda, certo? Só que, o que acontece aí? Agora eu estou na direção oposta, ou seja, para a esquerda. E a gente, lembrando do plano cartesiano, que é até tema deste bimestre também, né? A gente sabe que para a esquerda os valores representam o negativo que está antes de zero. A mesma coisa a gente pode fazer com o mesmo raciocínio com o seno também, né? O seno, ele está na parte positiva, aí o 90 graus, por exemplo, é um positivo, porque a distância é um raio, e abaixo lá, o 270 graus, seria a parte negativa, a distância é menos um raio. Então, todos os valores de seno e cosseno
vão estar dentro dessa relação, variando de 1 positivo para 1 negativo, porque, passando pelo zero também, né, alguns valores entre esse intervalo, porque a gente tem essa relação que os conceitos foram construídos dentro de um círculo cujo raio é igual a 1, que é o chamado raio unitário, e a partir daí se desenvolve todos os temas. Outra coisa bastante importante, a gente vai perceber, tem até os valores, a gente vai chegar nesses valores aí, relembrar como chegar nesses valores, dos ângulos conhecidos como os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos? O 30, o 45 e 60 graus. Então, o que acontece? Se a gente observar, por exemplo, o ângulo de 30 graus e tomando como referência o seno, que é o eixo que está na vertical, pegando a linha do 30 graus, pegando esse ponto e trazendo para o centro para medir quanto vale esse valor, a gente vai perceber que o ponto está no meio, é igual a meio. O que significa meio? Que a distância é metade do raio, por isso que está lá como meio. Se a gente levar esse ponto para os 150 graus, que está à esquerda, que a gente fala que é o segundo quadrante do círculo trigonométrico, nós vamos perceber que é o mesmo valor, que está na mesma linha, ou seja, tanto de 30 quanto de 150 também é meio o valor do seno. E aí, trazendo esse ponto para baixo, para o 270 graus, nós vamos perceber que é a mesma coisa, tá vendo? E trazendo esse ponto para o meio para medir quanto vale, como se fosse uma régua mesmo, a gente vai perceber que é menos meio, porque é o mesmo ponto do de 30 e o de 50, só que está na parte de baixo. Então, a parte de baixo, abaixo de zero, a gente fala que é o número negativo, não é isso? Então, a mesma coisa, então é menos meio, porque é menos metade, é metade de um raio, o valor que está aí, o de 210. E a mesma coisa a gente percebe para o 330, que está quase dando uma volta completa, lembrando que a volta completa é 360 graus, igual nós estudamos na geometria, né? Então, trazendo esse ponto de 330 para o centro, a gente vai perceber que é o mesmo valor do de 210 e também é meio, metade de um raio, só que está na parte negativa. Bom, esse exercício, a gente observando, a gente vai perceber que o de 45 vai ser a mesma coisa, forma um quadrado de 45, né? E vai dar a mesma coisa, às vezes só vai substituindo o sinal, pode ser o oposto, pode ser a mesma coisa, e o de 60 também a mesma coisa. Então, por isso, a importância de se calcular o de 30, 45, 60, para poder descobrir os outros valores com mais facilidade. E aí o que acontece? Esses daí são chamados ângulos de notáveis. A gente nota, a gente percebe que eles são ou valores opostos ou correspondentes a esses ângulos, tá? Então, relembrado isso, essa aula vai ser um pouco mais teórica hoje, para depois a gente chegar na parte prática. Então, nós vamos fazer o cálculo do seno, cosseno e tangente de 45 graus. Para isso, eu coloquei um quadrado aqui para a gente dar uma relembrada e também relembrar a parte do que vocês estão estudando da diagonal de prismas. Aqui dá para a gente fazer um paralelo. Bom, então marquei só um ângulo de 90 graus, mas a gente sabe que todos os cantos formam um ângulo de 90 graus. E aí, deste ângulo aqui, eu vou fazer a diagonal do quadrado. Obviamente que eu dividi o canto em duas partes, ou seja, o ângulo de 90 graus em duas partes, então significa que aqui mede A por A, uma abreviação de áreas que a gente já viu algumas vezes, e tem a mesma medida, e esse ângulo foi dividido em dois, ou seja, cada um agora vale 45. E a gente percebe que o desenho que foi formado aí é um triângulo retângulo, que já aplicamos algumas vezes, né? Inclusive nas aulas a gente mediu algumas atividades paralelas que a gente fez aqui para o Classroom. O Teorema de Pitágoras. Então a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrir esta diagonal, que é a diagonal do quadrado, certo? Bom, só relembrando, as relações de seno, cosseno e tangente, assim como o Teorema de Pitágoras, são aplicados no triângulo retângulo. Tá? Tem uma diferença entre as duas relações, mas as relações de seno, cosseno e tangente, elas são dadas qual é a relação, como que a gente aplica?
é o ângulo e os lados, tá? O teorema de Pitágoras é só a relação entre os três lados, mas o seno, cosseno e tangente pode ser aplicada pelo ângulo, a referência ao ângulo, e mais um lado deste triângulo para poder achar outro. É aplicada para o triângulo retângulo também, só relembrando, tá? Bom, então nós vamos fazer o cálculo aqui para a diagonal, ou seja, uma fórmula para calcular a diagonal. Como é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Bom, substituindo aqui os valores, vai ser D, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? D ao quadrado igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado. No caso, como é um quadrado, A por A. O que dá para a gente fazer aqui? Somar as duas letras A aí. Então, A mais A vai ser 2A, certo? Então, vai ficar 2A ao quadrado. Como que a gente calcula aquela diagonal? Fazendo a raiz, né? A raiz quadrada. Então, fazendo a raiz quadrada, o que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente cancelar esse 2. Então, o A vai sair da raiz e o 2 permanece porque está elevado à primeira potência. Ou seja, a fórmula que calcula a diagonal de qualquer quadrado seria essa daqui, A raiz de 2. Esse A seria a medida do lado. Por exemplo, se a medida desse lado for igual a 3 centímetros, significa que a diagonal pode ser dada por 3 raiz de 2. 3 vezes a raiz de 2. É assim que é calculado aplicando essa fórmula, certo? Que essa fórmula veio do teorema de Pitágoras. Então, é a diagonal do quadrado. Bom, dito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos já substituir no triângulo retângulo o lado da diagonal, em vez de colocar a diagonal, coloquei a raiz de 2, que a gente acabou de fazer a dedução da fórmula. E deixei só um ângulo de 45 graus, pegando esse ângulo como referência, a gente vai tentar deduzir quanto que vale os outros valores. Bom, começando pelo seno, coloquei aqui o bom e velho socatua para a gente poder relembrar, retomando rapidinho, o que seria o S. O S é a abreviação de seno, o O oposto e o H hipotenusa, que aí dá a relação do Só. O K seria o C, a abreviação do cosseno, o A, a abreviação de adjacente, que é o lado que está ao lado desse ângulo, que é sempre a referência ao ângulo para aplicar essas relações, e o H, hipotenusa. E o T, que é a abreviação de tangente, o O é o oposto e o o adjacente, que é a relação TOA, que é a tangente oposto sobre o adjacente. Bom, relembrado isso, nós vamos aplicar essas relações para descobrir, no caso a gente cria uma tabela para consultar os valores, no caso seno, cosseno e tangente de 45 graus. Aí nas próximas aulas a gente relembra os outros. Bom, aplicando essa relação, o Só, que é o oposto sobre a hipotenusa, pegando como referência o ângulo de 45 graus que está marcado em triângulo retângulo, o lado oposto que está de frente com esse ângulo seria a medida A ali, que é o lado que era o lado do quadrado, que a gente apagou uma parte aí, né? E a hipotenusa seria o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no caso A raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Bom, aí nós vamos deduzir isso aqui para saber quanto que vale esta medida. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente cancelar o A com o A aqui, obviamente. Só isso que dá para fazer. E aí o que acontece? Quando eu divido duas coisas iguais, o resultado dessa divisão, quanto dá? 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 dividido por 5 também 1. A dividido por A é igual a 1 também. X dividido por X é igual a 1. Partindo do princípio que eles são números, dividir duas coisas iguais é igual a 1. Então, o seno poderia ser dado por essa relação. 1 sobre raiz de 2, porque eu cancelei A com A, sobrou só 1. O que acontece? Foi tema também das aulas do Centro de Mídia no primeiro bimestre, também, se não me falha a memória. Bom, a gente tem a raiz no denominador dessa fração, e não é comum deixar o denominador com a raiz, no caso aí a raiz de um número que não dá exato. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício chamado de racionalização de denominadores para poder
subir esse numerador subir essa raiz para o numerador dessa fração. Não é comum deixar assim. Então, o que nós vamos fazer? Eu tirei um print aqui da calculadora e coloquei quanto que vale a divisão 1 sobre raiz de 2. Dá aproximadamente 0,70, tá? E aí você pode fazer na calculadora para poder consultar também e ver o valor. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o processo da racionalização, que é eliminar esta raiz aí do denominador. Como que é feito isso? A gente multiplica pela mesma raiz, multiplicando raiz de 2 pela raiz de 2, 2 vezes 2 vai dar igual a 4. 4 tem raiz que é igual a 2, certo? Então, multiplicando pela mesma raiz, a gente racionaliza o denominador. Só que o que acontece? Para manter a mesma razão entre essas medidas, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela mesma raiz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar tanto a raiz de 2 pela raiz de 2, quanto a parte de cima também, que é 1, vou multiplicar pela raiz de 2. E depois confere na calculadora para ver se vai dar a mesma coisa. 1 que multiplica a raiz de 2, tudo que eu multiplico por 1, tá? Essa qualquer coisa. Lembrando que multiplicação de fração a gente faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, certo? Bom, 1 que multiplica a raiz de 2 dá a raiz de 2, raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 tem raiz, então vai ficar igual a 2. Ou seja, o seno de 45 graus costuma dar raiz de 2 sobre 2, certo? Então esse é o processo chamado racionalização. Toda vez que tiver um denominador com o radical embaixo, precisa fazer esse processo? Sim, precisa fazer esse processo que em matemática é considerado uma resposta meio certa. E aí, nos vestibulares, você tem que fazer esse processo, tem que tentar chegar até o máximo que dá, no caso dos cálculos matemáticos. Coloquei aqui novamente, tá? Ó, raiz de 2 dividido por 2 dá 0,7, tarará, tarará. É a mesma coisa, tá? O mesmo processo, porque eu multipliquei tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelo mesmo valor, no caso a raiz de 2, visando eliminar esta raiz aí do denominador. Isso aí que é chamado de racionalização, tá? Deixei para você fazer o cálculo do cosseno de 45 graus, vai ser a mesma coisa, vai usar o processo de racionalização também, é bom que dá uma treinadinha, mas só para lembrar, o que é o cosseno? É o adjacente sobre a hipotenusa. Tomando como referência o ângulo de 45 graus, o lado adjacente, que está ao lado deste ângulo, seria a medida A. E a hipotenusa, A raiz de 2. Então vai ficar igual ao de cima, certo? Aí você faz o processo de racionalização, cancelar com A, e aí vai chegar na mesma resposta. E o da tangente. A tangente seria os dois lados retos que formam um ângulo de 90 graus. Então, no caso do ângulo de 45 graus, seria A dividido para A. A dividido para A, que são duas coisas iguais, a gente cancela. Dividindo dois números iguais, no caso isso aí é a medida que está simbolizada pela letra A. Então, dividindo duas coisas iguais, quanto que vai dar, certo? Bom, então é isso para a aula de hoje. Faz essa primeira parte, depois nós vamos retomar fazendo a segunda parte desta parte de ângulos notáveis, que é a construção dos ângulos de 30 e 60 graus, certo? Termina aí, qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço a todos, até!